Tem uma trend que já está acontecendo mais ou menos há um ano atrás, das digníssimas dizendo que estão cansadas de tentarem ser bonitas segundo a visão masculina, e agora elas vão tentar e buscar a beleza segundo o padrão verdadeiro, e esse padrão verdadeiro seria o padrão de beleza que as próprias digníssimas determinam qual é, que sem influência nenhuma dos gostos ou vontades masculinos envolvidos. A grande questão é que isso é uma grande mentira que elas estão dizendo. Nós já conversamos anteriormente. Sempre que umas digníssimas elas começam a sofrer consequências negativas das suas próprias atitudes, a primeira estratégia delas é retirar o seu poder de agência sobre algo. Nunca é culpa delas. Até então, elas se vestiam da forma mais promíscua possível. Elas tinham um comportamento mais imoral possível. Só que agora elas justificam isso falando: não, a culpa não era minha, é que eu estava tentando ser bonita do jeito que os homens acham bonito. Os homens são os reais culpados pelo que eu sou hoje. Isso é uma grande bobagem. Mas nós temos uma série de estudos que comprovam isso exatamente. Como, por exemplo, elas não estão tentando ser bonitas segundo a visão masculina. Ao contrário, elas justamente se vestem dessa forma imoral e provocante porque elas estão tentando ser bonitas segundo a própria visão das digníssimas. Tanto é que quando você expõe as digníssimas de alguma forma a fotos sexu, né, 3 pontinhos, alisadas, de outras digníssimas, isso induz nela um comportamento de auto-objetificação sem limite. Porque é uma forma delas competirem umas com as outras. E esse ciclo de consumir esse conteúdo, observar outras digníssimas nos ambientes sociais se vestindo dessa forma, ser que, 3 pontinhos, suavizada, influencia o desejo delas de se auto-objetificarem cada vez mais. E isso não acaba. E essa questão da auto-objetificação está totalmente relacionada com uma série de problemas e transtornos emocionais nas digníssimas. Elas estão adoecendo, elas estão ficando transtornadas, neuróticas, problemáticas. Então, a gente vai assistir aqui ao lado desses vídeos, depois a gente vai voltar com alguns comentários bem importantes sobre essa questão. Então a gente vai ver alguns vídeos aqui. Sempre na primeira parte do vídeo é a digníssima se apresentando como ela se vestia anteriormente, né, tentando ser bonita na visão masculina, e após isso a mudança, ela alega que é agora um padrão de beleza elevado, beleza verdadeira, onde ela está entendendo o que de fato os homens estavam roubando dela, né? Esse padrão é um padrão elevado que as próprias digníssimas forneceram a ela. Eu tirei o som para a gente não ter problemas com direitos autorais, né? O comportamento, o olhar, a roupa, tudo isso é voltado para despertar o desejo nos homens. Vai ter uma mudança agora. Mudou. E ela se vestindo, né? Olha, mais conservadora. Olha só. E segundo ela, não é isso que os homens acham bonito. Vamos assistir aqui um segundo vídeo. Sempre aquele mesmo padrão. Primeiro é dizendo que é ser bonita na visão masculina. Depois, o padrão elevado de beleza que ela conseguiu alcançar com as próprias digníssimas. Mudou. Tá vendo? Olha só. Tem muita diferença. Isso não tá muito diferente não, mas tudo bem. E agora vamos assistir essa moça aqui fazendo um comentário que eu achei bem pertinente sobre essa questão, e a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essa argumentação que ela vai trazer, e eu quero apresentar mais alguns fatos. Vamos assistir. Você parou de tentar ser bonita na visão masculina, pra mim é uma das melhores trends já criadas. Só que eu vi uma menina falando que ela não concorda, assim, ela deu a opinião dela e tudo mais, e é a opinião dela, tá, gente? Eu tô aqui nem pra julgar a menina, mas ela falou que ela acha as meninas mais bonitas antes da transição, né? Porque a trend, pra quem viu, é o tipo um antes e depois, você mudando seu estilo e tal, sua forma de ser. E eu vendo essa moça dando a opinião dela, eu fiquei assim, ó, chocada, amor, chocada. Porque, pelo menos pra mim, é muito nítido a diferença. E não é sobre eu me identificar com o segundo estilo. É, tipo assim, você vê o brilho das meninas, parece que voltando, assim, ou começando a existir, porque talvez em alguns casos não tinha existido até então. Parece que, tipo assim, vai pra além das roupas, do estilo em si. O sorriso muda, o brilho no olho muda. Eu não fiz a trend porque eu não acho que eu tenha passado por uma grande transformação assim. Embora eu acho que toda menina, em algum momento da vida, já se preocupou muito em agradar o olhar alheio, o olhar masculino. Mas, mesmo não participando da trend, eu considero que eu passei por uma grande transformação depois que eu saí da casa da minha família adotiva. E muita gente mencionou, antes mesmo de eu falar, antes mesmo dessa trend existir, tá? Lá atrás, quando tava acontecendo isso, eu tipo, Maria, o seu sorriso é outro, seu brilho no olhar é outro. Assim, sim, é surreal o quanto você parar de tentar agradar os outros, parar de tentar viver a realidade do outro, o mundinho do outro, sabe? Pra viver o teu. Gente, é assim, libertador, transformador. Simplesmente façam. Essa trend de você...
Talvez a parte que mais me chamou a atenção foi quando o momento que ela fala que se vestir dessa nova forma devolveu o brilho no olhar das digníssimas. Elas parecem mais felizes, mais vivas, mais vívidas. E de fato isso é verdade. O que nós sabemos hoje por meio dos estudos é que a auto-objetificação, né, se vestir dessa forma tão sensualizada, extremada, está ligado com uma série de transtornos emocionais, principalmente transtornos na área sequitraspontinsual. As digníssimas que têm esse comportamento de auto-objetificação, elas não têm prazer na intimidade, e isso leva elas a um comportamento frígido. Isso é problemático nas digníssimas por uma questão muito importante. As digníssimas naturalmente usam a intimidade como uma forma de lidar com seus sentimentos de angústia e tristeza. Isso não há problema quando é dentro de um relacionamento de casamento. Quando a digníssima não está bem, ela procura o seu marido e eles têm o seu débito conjugal pago, eles ficam bem juntos. Quando o homem tem intimidade com a digníssima no casamento, isso cria um alívio emocional nela muito grande e isso ajuda ela a lidar com os seus próprios problemas, com as suas próprias frustrações do dia a dia. Então isso funciona muito bem dentro de um casamento. O problema é que nós sabemos, as digníssimas não querem casar para isso. E a auto-objetificação vai impedir que elas encontrem satisfação e estabilidade emocional por meio da intimidade. Então o que acontece? Ela vai viver em um constante estado de frigidez e insatisfação e frustração. Ela não vai ter mais a via de escape que ela tinha natural de lidar com seus problemas. Isso vai tender a se acumular. Por isso a auto-objetificação está muito ligada também com o desenvolvimento de depressão. É aquele olhar... O olhar sem vida é o olhar das 1000 jardas que nós adaptamos para o olhar das 1000, né? 3 pontinhos, las. É justamente por isso que está acontecendo. Ela não está conseguindo mais lidar com seus sentimentos por meio da intimidade. Talvez o outro problema seja também o seguinte. Entenda o raciocínio agora. As digníssimas usam a intimidade para lidar com os problemas emocionais. A auto-objetificação impede que ela consiga o prazer e satisfação na intimidade para lidar com esses problemas. Qual é a conclusão disso? Ela vai buscar cada vez mais intimidade, imaginando que não deu certo agora, vai dar certo com outro. É esse rapaz que não está me dando o que eu preciso, eu vou conseguir outro. Ela vai ter outro rapaz, não vai ter prazer, e o que ela pensa? É que esse também não, é a questão de continuar tentando até encontrar o cara certo. E assim você cria um ciclo. Por isso que as digníssimas que se auto-objetificam por meio da roupa, ela tem uma tendência gigantesca à intimidade sem nenhum tipo de compromisso. Com vários homens. Porque ela está sempre tentando encontrar aquele homem que vai ser o cara que vai dar a satisfação e que vai ajudar a lidar com seus próprios problemas emocionais. É por isso que ela fala, quando a digníssima para de se auto-objetificar, voltou o brilho. Porque a disfunção da intimidade acaba e isso faz com que ela permita lidar com os sentimentos de forma apropriada. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Isso aqui não é de forma alguma um padrão que os homens acham bonito. Existe uma diferença fundamental naquilo que desperta o desejo para a intimidade daquilo que o homem de fato acha bonito. O homem acha bonito justamente a segunda parte. Homens de valor, eles querem digníssimas de valor, porque uma digníssima representa os valores morais, ela é a manifestação física, a representação física dos valores morais de um homem. Então os homens querem se relacionar com digníssimas que apresentem um comportamento ilibado. Eles querem digníssimas que estejam se vestindo da forma correta e que não os envergonhem. Muitas vezes o homem vê uma digníssima tão vestida de forma tão vulgar, ele vai ter desejo nela, mas isso não significa que ele acha ela bonita. Nós já conversamos anteriormente aqui, eu vou ter que me repetir mais uma vez. Né? Mas vamos lá, é bom que está chegando gente todo dia, eles pegam essas partes aqui. Quanto mais promíscua uma mulher se torna, mais o homem a deseja para a intimidade, porque ele acha ela, ele é feito biologicamente e psicologicamente para julgá-la mais atraente do que verdadeiramente ela é. Por exemplo, nós já falamos, as digníssimas que fazem cenas adultas, de filmes adultos, muitas delas são feias, não são bonitas, mas elas são extremamente desejáveis por muitos homens. Por que elas são desejáveis? Porque o homem tem vontade de ter algo com ela, ainda que ela não seja bonita de fato. Por isso elas são tão cobiçadas. Isso faz total sentido do ponto de vista evolutivo, porque a evolução te leva a desejar alguém que tenha uma abertura para você ir lá depositar a sua semente. Então tem uma digníssima que todo mundo pega,
você sente vontade de também pegar. Não porque ela é bonita, não porque ela é de fato atraente, são seus impulsos evolutivos te motivando a isso. Então, os homens não acham aquele padrão bonito. Isso elas estão argumentando com uma forma para justificar o erro, colocando a culpa nos homens e se eximindo de qualquer culpa disso. Claro que os problemas não se resumem a isso. Por exemplo, nós temos estudos que mostram que quanto mais uma digníssima se auto-objetifica, menos a cognição ela consegue desenvolver. Sabe aquela ideia da digníssima muito bonita, muito sensual, mas que é pouco inteligente? Vocês estão entendendo, né? Isso é uma piada, mas que representa uma realidade. Quanto mais uma digníssima entra nesse ciclo de auto-objetificação, menos a cognição ela consegue desenvolver. E ela se torna efetivamente pouquíssimo inteligente. Então os problemas é que as digníssimas normalmente não veem. Quer ver uma coisa bem interessante também? Tem uma piada aqui no Rio de Janeiro que o pessoal fala assim: caramba, tá um frio que nem uma piriguete consegue andar vestida como ela gosta. É uma piada mais ou menos assim, não estou me lembrado muito bem, eu sou péssimo em piadas. Mas de fato isso é verdade. As digníssimas que se auto-objetificam não sentem frio, cara. A teoria que envolve isso é comprovada por estudos, é que quanto mais uma digníssima se auto-objetifica por meio do seu vestimento, comportamento e roupas, mais atenção ela tem dedicada a ela mesma, de tal forma que não sobra recursos de atenção para monitorar as suas experiências sensórias que não têm relação alguma com essa parte da intimidade. Então a digníssima que se veste como piriguete, ela não sente frio, e de fato não sente mesmo, porque o frio tá ali, o frio existe, só que a atenção dela é tão direcionada para a impressão que ela está causando nas pessoas que ela não consegue perceber as experiências externas a ela. Isso é um problema principalmente em festa. Por quê? Nós temos álcool, né? Nós temos estudos que mostram que o consumo de álcool está muito relacionado com o desejo de ter intimidade sem compromisso entre as digníssimas. E quando você coloca uma digníssima que se auto-objetifica bebendo, isso vai reduzir ainda mais a capacidade dela de perceber as suas alterações de consciência e perceber que ela está chegando em um grau alcoólico em que ela não está respondendo por si. E isso vai fazer ela, meu irmão, se entregar de uma forma absurda. Porque ela não consegue perceber que está passando do limite e continua. Fica extremamente alcoolizada, perde os sentidos, vai seguir as emoções como um bicho e, no primeiro que aparece. Elas fazem isso. Então, são muitos problemas envolvidos aqui, que precisam ser analisados. Mas o que eu quero deixar muito claro de forma alguma os homens acham aquilo bonito. Não acham. Os homens gostam da segunda parte. Homens de valor, querem preservar as digníssimas que eles amam. E eles têm orgulho de ter uma digníssima bem vestida, bem comportada ao lado dele. Essa ideia toda é apenas uma desculpa para justificar os erros que elas tiveram. Tá bom? Temos a nossa área de membros. Se você gostou dos estudos, eu citei vários estudos aqui. Se você quer ter acesso às minhas fontes, torne-se membro do canal. Nós colocamos um conteúdo que ninguém mais é capaz de apresentar além de mim. Esse é um fato. Se você quer ter acesso a todas as minhas fontes, ter acesso às minhas aulas, os meus e-books, o conteúdo incrível que eu apresento, um conteúdo que de fato muda vidas, torne-se membro do nosso canal. O link está na descrição do vídeo, você vai gostar bastante.